Olá, estudantes de primeira série, sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, vamos falar sobre o cubismo, parte número 1. Conheceremos o cubismo através do contexto histórico e suas características principais. O que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre a grande virada do século XX, que o cubismo ele fez uma quebra de toda aquela tradição que nós tínhamos acadêmica, de certa forma, e nós temos uma expressão de arte muito mais moderna. Então a gente vai ver exatamente a questão da figuração sendo totalmente transformada, e isso vai fazer a grande virada do século XX com relação à arte. Então, pessoal, vamos fazer duas perguntinhas bem rápidas, só para a gente poder centralizar legal o nosso foco nessa aula. Primeira pergunta. Vocês acham que a pintura de observação, mesmo sendo realista, pode ter alguma forma de simplificação ou distorção? Agora, na opinião de vocês, você acha que uma pintura que ela tenta trazer o real, ela pode ter alguma distorção? Será que não vai descaracterizar ela? Segunda pergunta. O cubismo seria uma forma artística que trouxe uma arte milenar estrangeira, associada a uma inovação europeia? Pergunto para vocês, será que uma inovação pode vir de um país que era uma colônia europeia, um país que estava numa época até que rupestre, ela pode trazer uma grande mudança na arte moderna europeia? Ou, por que não falar na arte moderna europeia? A gente vai ver que sim. Vamos em frente. Então, nós temos duas imagens, pessoal. Eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha, fazendo um favor. Olha o detalhamento dessas duas. Observe as duas obras a seguir, quais são as diferenças entre elas. Então, veja a direita e a esquerda e já conversamos. Olharam? Vamos lá. A primeira obra é do artista francês Paul Cézanne e a segunda obra também do artista francês Claude Monet. Ambos os artistas trabalharam juntos em exposições e criações de obras de arte, originando um movimento artístico chamado impressionismo, que tinha como pilar pinturas ao ar livre. Pessoal, o que está acontecendo? Aquelas duas obras, vocês viram que tinha alguns detalhes técnicos bem interessantes. Uma, ela tinha uma representação muito clara, muito forte, e a outra, ela era um pouquinho mais manchada. Mas o que acontece? Esses dois artistas, tanto Monet como Cézanne, eles são pessoas que eles têm uma visão um pouco diferente. Monet, como ele era impressionista, ele tinha uma visão muito mais aberta com relação ao técnico da luz. Já o Cézanne, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, já tem uma nova interpretação. Ele vai trazer uma simplificação da forma, essa vai ser a grande diferença. E é essa simplificação que vai ser a pedra inicial daquilo que a gente vai conhecer como cubismo. Vamos em frente. Então, Cézanne listou de seus colegas impressionistas, pois podem perceber que a obra de arte dele tem uma formatação levemente primitiva, com cores quase puras e uma despreocupação com detalhamentos, simplificação. As estruturas das obras são levemente geometrizadas, sugerindo formas racionais, como triângulos, cones, quadrados. Observe a obra de Cézanne aqui ao lado. Se você dá uma olhadinha nessa obra do lado, que é Pedreiro de Babimus, você vai reparar que essa obra, se você olhar bem detalhadamente, você vai ver que ela é bem geometrizada. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma associação daqueles elementos formais, que são elementos pré-determinados, que nem triângulos, quadrados, círculos, ele vai transformar isso em sólidos tridimensionais, ou seja, ele vai fazer a ilusão do bidimensional, que são duas dimensões, trazendo volume e trazendo essa simplificação. Então, uma árvore ela pode se tornar um cone, um tronco pode se tornar um cilindro, um objeto redondo pode se tornar uma bola. Então, quer dizer, ele vai fazer essa simplificação, uma copa da árvore pode se tornar uma bola. Ele vai fazer essa simplificação porque o que ele quer trazer na sua pintura? Ele quer trazer exatamente o sentimento e a expressão acima da forma. A forma só vai ajudar a lembrar. Mas está acontecendo o quê? Uma liberdade de expressão. Essa é a grande diferença entre impressionismo e isso que nós vamos conhecer agora como pós-impressionismo. Ou seja, a liberdade vamos colocar assim, da materialização de objeto através de sua expressão interna. Então nós temos também, pessoal, Cézanne não é considerado na história de arte como impressionista, e sim como um pós-impressionista. Ele é responsável direto como visionário do movimento arte moderna cubista. Em suas cartas, Cézanne diz que no futuro seria um dos fundamentos do movimento cubista. Esse período de pesquisa de Cézanne é conhecido como cubismo cezanniano ou pré-analítico. Ou seja, quando o Cézanne ele estava em vida, ele nem tinha ideia que ia surgir uma coisa chamada cubismo, de maneira nenhuma. Mas a única coisa que ele tinha ideia é o seguinte, que a arte ela podia evoluir. E essa evolução é exatamente através dessa simplificação da forma. Então ele começou a ver que era mais importante a expressão do que a própria forma. Como vocês estão vendo nessa obra aqui do lado, que é uma natureza morta, muitas vezes o que ele fazia? Nós tínhamos um objeto que ele tinha uma perspectiva real, ele fazia com que esse objeto ficasse distorcido. Por quê? Ele estava mais
preocupado com a expressão desse objeto, os pontos mais interessantes para mostrar na obra, do que as regras na perspectiva. Então, quer dizer, ele quebrava as regras. Ou seja, se eu estou aqui, estão vendo esse objeto aqui, é um vaso. Esse vaso, a boca do vaso, ela não dá para ver daí, o que eu faço? Eu pego a boca do vaso e distorço. Eu trago ela assim. É impossível um vaso se torcer como se fosse uma curva. Impossível isso. Mas eu faço isso na possibilidade de Cézanne porque eu queria mostrar a parte interna do vaso, porque ela é uma cor agradável, uma cor bonita, vai dar um volume legal. Então ele faz a distorção de imagem para trazer exatamente a expressão. Essa é a grande sacada. Isso vai ser conhecido mais tarde como um pré-cubismo, ou seja, o início da geometrização artística vai vir pelas mãos de Cézanne. Então nós vemos até algo que ele consegue conceber nas suas cartas, ele começa a divulgar entre os outros artistas. Qual que era o pensamento dele? Permite-me repetir aqui que eu dizia, abordar a natureza através do cilindro, da esfera do cone, colocando o conjunto em perspectiva de forma que cada lado do objeto de um plano se dirija para um ponto central. Ou seja, vamos traduzir isso. Quando eu tenho um ponto de fuga, que é a minha altura da visão, que eu observo um objeto, dependendo da altura que eu estou, eu consigo ver a parte de cima do objeto ou não consigo ver a parte de cima do objeto. Através da ideologia dele, significa que mesmo que eu esteja em uma posição que eu não posso ver dentro do objeto, eu posso distorcer um objeto para mostrar aquilo que eu quero mostrar na pintura. Então essa distorção é permitida por Cézanne, porque vai trazer expressão. É isso que ele está traduzindo nesse texto dele, em suas cartas para os seus colegas pintores também. Então, pessoal, analisando isso que a gente falou até agora, vamos fazer um exercício bem rapidinho, vamos fazer uma perguntinha? Pergunta 1. Qual artista que começou as primeiras experimentações com simplificação da imagem no período antes do cubismo? Qual artista foi esse? O que ele fez? Escreve com suas palavras para mim, eu fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós, ok? E vamos agora ver o que essa questão de Cézanne trouxe no futuro. Agora a gente vai entrar na figura daquele que vai criar exatamente o cubismo, que é Pablo Picasso. Então, com o início da arte moderna em 1905, Pablo Picasso achou em Cézanne a arte rupestre, destaque da Grupa de Lascaux na França em 1940, e a arte africana como as grandes fontes de criação e inspiração. Ficou fascinado pela simplificação das formas de cezaniana, com os tons terrosos rupestres vermelho, marrom, ocre, amarelo, e a expressão da linha africana, soluções nunca pensadas na Europa. O que está acontecendo? Vamos tentar imaginar uma coisa. A Europa tinha tido uma grande exposição, mais ou menos em 1889, que foi a comemoração do centenário da Revolução Francesa. Com essa grande exposição, a própria Torre Eiffel ela foi inaugurada, e nessa inauguração, a própria Torre Eiffel foi a entrada dessa grande exposição. Se não me engano, falha a memória, passou mais de 2 milhões de pessoas lá, e o que acontece? Nessa exposição foi exposta todas as artes de fora do país. Então, teve arte da Oceania, teve arte da África, teve arte da China, arte do Japão, de todos os lugares que você pode imaginar teve artes lá. E a arte africana impactou muito. Por que a arte africana impactou muito? Porque dentro do modo africano de fazer arte, não existe a questão de esboço. O artista africano, ele pega uma madeira, ele faz diretamente a escultura. E ele trabalha muito essa questão de uma expressão acima da forma. Eles não estão preocupados com o realismo. Eles estão preocupados exatamente com essa questão de trazer o que está sentindo aquilo que está sendo representado. Se é um Deus antigo, qual é a expressão desse Deus? Se é uma pessoa, qual é a expressão dessa pessoa? E isso fascinou os europeus. Nunca ninguém tinha visto isso. Uma coisa que fazia o detrimento da forma. Lembrando que nós estamos falando de uma França, de uma Itália da vida, nós temos toda uma tradição lá do Renascimento, uma tradição neoclássico, do realismo, uma tradição do romântico, tudo era utilizado as grandes regras e a África está quebrando todas essas regras, então isso impactou demais. E o próprio Pablo Picasso, quando viu isso, ficou impressionado. Outra coisa interessante, remeteu também à arte rupestre. Ele começou a estudar, ele começou a ver por que a arte africana era assim. Ele começou a ver que a arte rupestre era uma arte que fazia da mesma forma. Ela tinha uma expressividade muito livre. Ela não estava preocupada com regras, mas estava preocupada com o quê? Isso é uma arte funcional, que era como se fosse uma oração com os deuses. Então era uma coisa muito clara, muito espontânea. E essa espontaneidade da forma que deixou ele fascinado. Então ele pega a arte africana, ele pega essa arte rupestre, associada exatamente com essa questão do Cézanne, da simplificação da forma, e caiu na cabeça dele o seguinte: eu vou ter que inventar alguma coisa a partir disso. Aí começa a ter o grande embrião do cubismo que a gente vai ver agora. Então, só para vocês terem uma ideia, a Gruta de Lascaux, que foi descoberta em 1940, muito depois do início do cubismo, isso aqui é considerado a Capela Sistina da arte rupestre, ou seja, é a arte rupestre com melhor qualidade técnica. Se você colocar isso daqui numa galeria moderna, a pessoa pode dizer que essa obra foi feita pelas vanguardas europeias, de tão perfeitas que são. Mas isso foi uma grande inspiração no modo de pensar do Picasso, porque ele via que uma arte primitiva, muito parecido com o que Gauguin fez, o primitivismo, essa arte ela pode ter uma expressão muito forte numa pintura do século XX agora. E isso ele pegou como inspiração. Então nós vimos que Picasso, ao visitar uma exposição de arte africana no Museu do Homem, em Paris, ele pôde perceber a pureza de uma arte sem influência europeia, pura, com uma preocupação unicamente expressiva. É importante ressaltar que os objetos de arte africana que começaram a ser levados para a Europa se tornaram objetos cobiçados por colecionadores, tendo um grande impacto visual artístico da época. Lembramos o seguinte: por que nós não temos história de grandes artistas africanos hoje? Porque, infelizmente, pelo fato da colonização forçada da Europa, toda a herança africana ela foi, de certa forma, destruída. E a sua arte foi roubada. Então, quer dizer, nós trouxemos várias obras sem a história dessas obras. Então, a gente não consegue conhecer. Mas a África ela tem uma grande história de grandes artistas, muito, vamos colocar assim, explorando um pouquinho mais, nós temos histórias equivalentes ao Renascimento, equivalentes ao Barroco. Então, teve vários artistas que desenvolveram esses estilos. E era uma arte totalmente pura, não tem influência europeia. Então, isso impactou demais. E quando essa exposição lá no Museu do Homem, que era uma exposição com um cunho, vamos colocar como antropológico, quando veio o conhecimento de Picasso, e ele foi lá assistir com seus próprios olhos, ele ficou fascinado. Tanto é que Picasso se tornou colecionador da arte africana. Mas ele achou que aquilo era demais, porque a liberdade da regra, a liberdade de expressão. E isso fez ele repensar exatamente o modo cubista, e isso trouxe na cabeça dele de que forma ele fazia uma construção da obra, misturando Cézanne, misturando África e misturando rupestre. E isso vai ser exatamente o embrião daquilo que a gente chama como cubismo. Então nós temos agora, depois de 9 meses de estudo de Picasso, ele fazendo várias
formas de tentar trazer alguma coisa, ele fez a primeira obra. Essa obra ela foi impacto porque a temática das meninas aqui, que são as meninas de Avignon, está pegando as moças de uma rua de mal falada de Paris. Então não eram mulheres, digamos, da sociedade, eram mulheres que eram exclusas da sociedade. Então eram as moças que vendiam o seu corpo. Quando ele trouxe a temática, todo mundo se assustou. E a construção, ele fez uma fragmentação. Vamos ver agora. Essa obra foi exposta ao público em 1907 e causou uma onda de críticas negativas, achando imoral. Somente 30 anos após a exibição de seu trabalho, seu devido valor até hoje é considerado como um marco da história das artes. Ou seja, nós temos uma temática pegando mulheres que eram prostitutas. Nós temos um quadro de 2 metros por 2 metros, é enorme esse quadro. E o que acontece? Quando esse quadro foi apresentado para o público, e quando Henri Matisse, que era um grande amigo de Pablo Picasso, ele olhou na frente de Picasso e falou, muito legal. Quando o Matisse saiu da obra, saiu de dentro da exposição, lá fora, ele falou para um colega, nossa, eu acho que o Picasso está acabado. Eles não compreendiam o que estava acontecendo aqui. Eles não compreendiam a grandiosidade do que ele estava fazendo, porque era uma quebra de toda a tradição europeia que existia até o momento. Ele foi exatamente aquele divisor de águas que traz a cara da arte moderna que nós conhecemos hoje. Nada disso foi feito. E se você observar essa obra, pessoal, vocês vão ver que na parte da frente aqui, ó, nós temos várias frutas colocadas fora de perspectiva, homenagem a Cézanne. Nós temos os rostos, homenagem exatamente à arte africana. E ele teve muito estudo da arte ibérica. A arte ibérica é a arte primitiva lá da Espanha. Ele começou a pesquisar arte rupestre espanhola e começou a trazer design disso. E está simplificado aqui. Então você vê que essa primeira menina aqui, ela está abrindo uma grande janela. Qual que é o simbolismo disso? O simbolismo é que está abrindo uma janela para um novo limiar da arte. E ele sabia que ele tinha feito uma coisa inovadora. E ele sabia que as pessoas não iam entender. E essa obra ficou guardada, pessoal. Ficou guardada há muito tempo até que veio reconhecimento. A única pessoa que olhou essa obra e falou Picasso fez uma obra excepcional foi Georges Braque, que foi a pessoa que exatamente pegou essa questão do cubismo e começou a trabalhar o cubismo junto com ele. Então nós temos até 1909 aquilo que a gente chama de cubismo cesaniano. Em 1909 até 1911 a gente vai ter a primeira fase do cubismo, que nas próximas aulas a gente vai falar, que é sobre o cubismo analítico. Então foram 9 meses de estudo para compor o resultado final, que seria um quadro que inovou o jeito de se fazer arte desde o início do século passado. Les Demoiselles d'Avignon, ou Senhoritas d'Avignon, foi um marco da arte. Mulheres representadas sem curvas, mas retas, geometrizadas com tons terrosos rupestres. Os rostos das mulheres são teatralizados com claras influências estéticas e máscaras africanas. Tudo isso eu já falei, mas o que é mais fácil de você entender o que é cubismo? Finge o seguinte, pega a sua foto e coloca no espelho, pega esse espelho e quebre. Agora remonta esse espelho, só que a orelha você vai colocar de lado. O queixo você vai colocar do outro lado, os olhos se coloca de ponta cabeça, a metade do rosto você coloca virado para a direita, outra metade virada para cima. Isso é o cubismo. Você vai pegar uma figura, você vai geometrizar essa figura e vai remontar ela de uma forma sem compromisso com a realidade. E isso é exatamente o cubismo. E isso trouxe inovação que ninguém tinha pensado. Então isso foi a grande inovação a partir de Pablo Picasso. Certo, pessoal? Pegando por tudo isso que a gente viu até agora, vamos fazer uma segunda perguntinha só para fixar o conteúdo? Pergunta, cite as 3 influências que Pablo Picasso teve para poder dar início ao movimento cubista. Cite para mim 3 coisas que ele olhou e falou, isso é demais, eu vou colocar na minha obra. Cita para mim e fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal. Beleza, manda para nós. O que a gente acabou de ver, pessoal? Conhecemos brevemente o início da linguagem cubista, como tivemos um começo com Cezanne e logo após para Picasso com essa inspiração, e mais arte rupestre africana traz inovação cubista para o mundo. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos uma grande história agora, a gente viu como o Cezanne foi a pessoa que começou a fazer essa simplificação da forma, logo em seguida surge Pablo Picasso olhou tudo isso, achou muito interessante, pegou para ele, e ele começou a pesquisar arte africana, que foi uma coisa inédita na Europa, e começou a fazer, virou uma febre na Europa na questão de forma, e ele pegou associado à arte rupestre, misturou tudo isso e deu o cubismo, que foi essa grande inovação e deu a cara da arte moderna que a gente conhece até hoje. Pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.